Gente, seguinte, os meninos foram lanchar na casa da minha sogra e aí perguntaram esse negócio da socialização, né? Eu não tô fazendo uma apologia ao homeschooling, tá? Não é sobre isso que eu quero falar. É sobre vocês acharem que se as crianças vão pra escola, que elas estão se socializando. Isso é uma coisa doida, gente. Pensa bem, vocês já viram uma grade escolar? As crianças, elas se relacionam de verdade, assim, de conseguir conversar, de conseguir, sei lá, brincar juntas na hora do recreio e na hora da educação física, né? Se elas estão fazendo isso em outro momento, elas deveriam estar estudando e não conversando, que elas estão lá para fazer isso, né? Então, o colégio não é o único lugar de socialização. E se vocês acham que vocês estão andando para a escola e que elas estão se socializando de forma saudável, as crianças não podem se relacionar só no ambiente escolar, entendeu? No ambiente escolar, normalmente eu sei que as crianças falam do jogo do Flamengo, que quando foi o jogo do Flamengo, falam sobre namoro, falam sobre várias coisas, porque não tem nada dentro. Porque a gente só consegue se relacionar de forma saudável com as pessoas quando a gente de fato é alguma coisa e quando de fato a gente tem coisas dentro de nós e quando a gente aprende o que é um relacionamento. Se a gente se relaciona com as pessoas sem uma prática do que é se relacionar, no sentido de eu não posso falar tudo o que eu penso, porque é necessário ter delicadeza com as pessoas, eu não posso ser grosseira, eu não posso, é necessário ser cordial, é necessário aprender a sorrir, é necessário uma série de coisas que isso não se aprende na escola. Eles não estão lá para ensinar os seus filhos as virtudes de uma boa convivência. O máximo que eles falam é: não pega o lápis no amigo, não briga no amigo, não chuta no amigo, vai para coordenação. E não há nenhuma orientação de fato. Então, se eles não se relacionam de forma saudável com os pais, com os irmãos, se relacionam com os amigos na frente dos pais, para os pais poderem perceber que tipo de defeitos aquela criança está tendo no relacionamento ou que tipos de qualidades que podem ser exaltadas, as crianças não crescem em relação. E aí o que acontece é que ficam adultos que não sabem se relacionar, não sabem se relacionar bem. Então você não pode achar que a criança vai para a escola e lá ela vai aprender a se socializar, se relacionar de forma saudável com as outras crianças. Isso é loucura. Isso não pode jogar essa responsabilidade para os professores, porque eles sabem que essa responsabilidade não é deles e não é mesmo. Essa responsabilidade é de nós pais. Eles estão ali para um ensino intelectual. Tudo bem, obviamente que os professores precisam ter uma boa orientação moral, porque a criança está o tempo todo sendo educada. Sim, de fato. Só que muitas vezes eles têm 30, 40 crianças a prestar atenção. Então eles não vão conseguir dar uma atenção personalizada a cada uma dessas crianças e eles não conseguem falar sobre relacionamento fora de um ambiente estressante, ou seja, na hora que há o conflito. Não é assim que a gente educa as crianças. A gente tem que educar as crianças quando elas estão num momento de tranquilidade, de calmaria, através de livros, através de histórias, de conversas, através do relacionamento de nós adultos com outros adultos. Então, é necessário que eles tenham essa exposição antes deles terem a socialização. Porque a criança aprende por imitação. Se ela não tem algo a imitar, porque ela não vê outras pessoas se relacionando de forma saudável, ela não tem como saber o que é um relacionamento saudável. Além de tudo, tem aquela questão que eu já expus aqui, que é a questão da inclinação nossa ao egoísmo, a inveja, a vaidade. Então é necessário uma percepção de como a criança está vivendo isso para ela poder melhorar e melhorar o relacionamento. E além disso, ela precisa ter um conteúdo para ela poder conseguir se relacionar com outras pessoas. Se são crianças que só assistem televisão o tempo inteiro, que ficam jogadas brincando o tempo inteiro. Não estou dizendo que brincar é ruim, mas é necessário colocar alguma coisa dentro para que ela consiga conversar, ter um bom aporte e receber um bom aporte do amigo que está se relacionando com ela.
Portanto, normalmente no ambiente escolar, isso não ocorre. Então é necessário que eles tenham outros ambientes de socialização onde essa socialização de fato ocorrerá, como por exemplo, filhos dos nossos amigos, por exemplo, num clube como os meus filhos participam, clube de meninos, por exemplo, clube de meninas ou clube misto, sei lá, o que vocês acham melhor, em que eles soltam pipa, que eles façam um carrinho de rolimã, enfim, que eles sejam expostos a desafios e saibam trabalhar aqueles desafios, não só na questão intelectual, mas em outras questões, em outros ambientes da vida que são muito importantes a serem desenvolvidos. E esses ambientes, os de corpo presente, a gente precisa estar e observar os nossos filhos, né? Os professores, os inspetores, eles não estão preocupados com a educação do filho de vocês, pelo amor de Deus, eles estão preocupados com a educação intelectual, em passar uma matéria. Infelizmente, é isso que se tornou o ensino escolar. É o ideal? Não é. Mas vocês convenhamos comigo que é isso que acontece, né? Então, é necessário que haja a socialização em outros ambientes em que os pais percebam a necessidade dos seus filhos para que eles possam se relacionar bem com outras crianças. E a alimentação, não só física, mas quanto da alma, para que tenha alguma coisa ali dentro para ela se relacionar com o outro. Que só é possível eu me dar ao outro se eu sou alguma coisa, se eu tenho alguma coisa. Então, essa parte, principalmente, quanto menor a criança, é essencial para ela poder saber se relacionar. Então, não adianta você colocar uma criança de 2, 3 anos na creche e achar que ela vai aprender a se relacionar com um amiguinho. Ele vai aprender a dar, a emprestar, ele vai aprender a falar, ele não vai aprender aquilo ali, gente, é uma selva de pedra, entendeu? Enfim, a professora não consegue observar todas as crianças ao mesmo tempo e entender essa dinâmica. Eu já falei isso em algum curso meu, mas se você chegar num parquinho e às vezes observar como as crianças fazem, preste atenção numa situação como essa. Às vezes o seu filho, ou filho, sei lá, uma criança tá ali tentando pegar um brinquedo o tempo inteiro. E ela tá vendo que outras crianças estão brincando, ela tá esperando chegar a vez dela. Daqui a pouco, na hora que ela consegue pegar aquele brinquedo, vem uma professora ou uma mãe desatenta vai fazer. Deixa ele pegar, empresta o brinquedo e não sei o que, e vai fazer com que essa criança empreste o brinquedo. Muitas vezes essa criança vai ficar chorosa, irritada, e os pais vão achar que ela está se comportando mal. E muitas vezes ela estava ali o tempo todo pacientemente tentando. Então é necessário a gente estar o tempo todo atenta. Mas, muitas vezes no ambiente escolar isso não é possível. Isso é uma responsabilidade dos pais, estarem presentes e observarem para ajudar que essa criança, ela de fato ficará com o brinquedo agora. A gente vai ter que falar com a outra criança, espera a sua vez, entende? Então, essa dinâmica, principalmente estou falando de crianças pequenas, mas com outras crianças mais velhas, dinâmicas de virtudes um pouco mais complexas, é necessário a gente trabalhar. E muitas vezes no ambiente escolar isso não é possível. Então, se vocês acham que na escola vocês estão privando o filho de vocês de uma socialização real e saudável, ok? Então, primeiro, relacionamento de vocês com os filhos de vocês. Outro, relacionamentos com outros círculos sociais em que vocês estejam presentes. Outra coisa é alimentar a alma do filho de vocês, não só com coisas intelectuais, com coisas intelectuais também, mas com outras coisas que façam com que eles consigam dar um aporte nesse relacionamento e não falem só sobre periferias, né? A gente não pode estimular que os nossos filhos só tenham small talk, só coisas periféricas, como tá o tempo, quanto ganhou o Flamengo, não sei o quê. Isso não é se relacionar com as pessoas, é a gente de se importar com as pessoas, saber como elas estão, enfim, uma série de coisas que são necessárias desenvolver nas crianças e que a professora não vai desenvolver. Mesmo que a escola assim, que estimule a virtudes, óbvio que vai facilitar esse processo das crianças, porque elas vão ter pelo menos intelectualmente o que é uma determinada virtude. Só que a prática da virtude, como aquilo se vive, é necessário estar
ali do lado o tempo inteiro para desenvolver isso nas crianças. Então, se coloca na escola achando que o seu trabalho em relação à socialização está feito, você está muito enganado. Toda a sequência de stories que a Sam